Olá, amigos e amigas, assinantes, telespectadores da TVI, você que nos assiste pela TVC Itabuna e Ilhéus, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos assiste pela internet através do www.tviplay.com.br ou você que nos assiste aí pelas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente vai dar um spoiler aí no Facebook, no Instagram, que o programa vai ao ar sextas-feiras, todas as sextas-feiras, 21 horas, inédito, mas tem reprise aí no sábado, no domingo, para você assistir a hora que você quiser. E depois você pode ver também no nosso site, no Video On Demand. Lá você assiste no momento que você achar melhor, no seu celular, né, no seu computador, onde você quiser, tá certo? Hoje, mais uma vez, estamos aqui com o Rui Corrêa. Vamos falar sobre a política local, vamos falar também sobre a política estadual e a política nacional. Um abraço, Rui. Um abraço, Barbosa, um abraço para os telespectadores. É isso aí. Vamos começar, Rui, falando sobre a coisa aqui de Itabuna, né? A nossa política local. Ilhéus também, temos muita informação sobre Ilhéus. Como é que você viu a denúncia da Santa Casa aí em relação ao dinheiro que eles dizem que a prefeitura deve, 60 milhões aproximadamente, e a prefeitura nega. A prefeitura diz que não deve nada à Santa Casa. É um negócio complicado, né? É que a gente sabe das dificuldades que a Santa Casa tem. Então, 100 milhões, né, de reais seria uma coisa extraordinária para a questão da saúde da Santa Casa, a manutenção, fornecedores e equipamentos, essas coisas. Agora, o que não fica claro é que o novo provedor fala em 100 milhões. Né? Quase, não, 60 milhões aproximadamente. 60 milhões, não é isso? Mas eu vi essa semana uma entrevista do ex-secretário e que ele nega tudo isso. Ele diz que, né, não há essa dívida. Então eu acho que era importante. O Valdés, o doutor Valdés já foi para a mídia, né, denunciou isso. Era preciso, então, que, como a Santa Casa recebe recursos públicos, era necessária a intervenção, no meu ponto de vista, do Ministério Público para esclarecer isso, não é? De outra parte, a gente sabe, tem informação de que a Prefeitura diz que a Santa Casa deve também mais de 60 milhões, né? Quase 100 milhões. Quase 100 milhões de água, não paga a água. Então era bom esclarecer, porque se houver realmente, se constatar esses reclamos da Santa Casa e do município, nada melhor do que sentarem e fazerem um conto de conta, né? Fechar a contabilidade. Eu acho que o razoável é o melhor caminho, né? Para não passar para a sociedade que o município é caloteiro, né? Busca o serviço da Santa Casa e não paga. Do outro lado, o município diz que a Santa Casa é uma entidade privada, de direito privado. Então, por que ela não paga água? Né? Exatamente. Então, não pode ter esse privilégio. Isso precisa ser esclarecido, do meu ponto de vista. É isso aí, eu também concordo. Ô Rui, nós temos em Itabuna, além daqueles candidatos que pontuam mais na pesquisa, pelo menos nas pesquisas que eles fazem, que a gente tem conhecimento, nós temos aqueles 4 que mais estão pontuando, mas temos vários candidatos aí que não pontuam, e que eu acho bacana o exercício da democracia. Mas, por outro lado, quando vai se afunilando a campanha, a gente vê que os partidos às vezes não têm representatividade, aí não tem horário na televisão, não pode participar de debate, e aí eu acho que a democracia falha, né? Essa é a minha opinião. Então, por exemplo, aqui em Itabuna, a gente tem aí alguns candidatos que não pontuam de jeito nenhum em pesquisas que estão rodando por aí, mas são candidatos. Então, Ivan Guzmão, nós temos aí o Rafa Salume, né? Rafa é candidato? Eu soube que é candidato. Pré-candidato? Pré-candidato, aliás. Nós temos aí também o Guilherme Santos, né, que está pré-candidato. Enfim, são vários candidatos. Aquele que sempre sai candidato, né, falha a memória aqui agora. Do PC, do Partidão. Pedro, né? O Pedro, né? Enfim, nós temos aí uns 6 a 7 candidatos, né, que não estão pontuando, mas são candidatos, estão querendo fazer suas propostas. E eu acho o sistema muito injusto, né? A gente vive num país, entre aspas, democrático, mas de democrático não tem muita coisa. Porque começa por essa situação. Os grandes partidos dominam o tempo de televisão por ter representatividade, a lei, né? Dominam tudo e os pequenos ficam a ver navio no frigir dos ovos ali, não conseguem nem aparecer para o público, né? É verdade.
Barbosa, a própria legislação eleitoral, ela estabelece, ela normatiza esse tipo porque não são iguais, né? Os partidos, na verdade, o princípio da igualdade não existe no eleitoral, na lei eleitoral, porque os partidos têm critérios. Por exemplo, tempo de televisão depende da representação do partido no Congresso Nacional, na Câmara. Não é nem no Congresso, é na Câmara. Então, né? O número de deputados é que conta. O número de deputados é estabelecido pelo número de deputados eleitos por aquela legenda, né? No caso, por exemplo, há 4 anos atrás, o PSL praticamente nem existia. Não é? Hoje é o partido que tem maior tempo de televisão e maior fundo partidário. Exatamente porque na eleição de 2018 foi o partido que fez mais deputados federais. Tá certo? Embora hoje ele já não tenha esse número, que me parece que ele elegeu em 2018 66 deputados federais. Né? Muita gente saiu, migrou, né? A turma do presidente estão aí, né? Foram para o Patriota, me parece, né? O Patriota. E o presidente está querendo criar o partido republicano. dele. É o republicano, mas ele está querendo criar o partido dele. Que é o Patriota. Que até agora não conseguiu nem 3% do número necessário de subscritores, fundadores. Né? Então, depende disso. Porque, inclusive, né, nos debates, você tem a lei eleitoral, estabelece regra de participação. Porque senão não teria condições. Exatamente, também, né, você vai botar num debate por 13. Então, eu acho que está tudo regrado. Agora, é democracia, queremos ou não. Não tem figuras que tenham. Por exemplo, eu acho que alguns, isso é uma visão minha, que um desses candidatos, eles têm finalidades outras que não propriamente ser eleito, ser o prefeito. Então, me parece que guiam pelo seu, né, o seu caminhar, o seu desenho, a base de apoio, ele está, né, é importante ele fazer essa eleição, porque o sonho de consumo é ser deputado estadual. Né? Ele tem uma base, ele tem uma liderança no segmento católico, né? Juventude católica apoia ele. Então, ele teve uma boa votação, né? 13 mil votos, me parece, no conjunto da última eleição. Outro, Pedro, ele quer fazer a marca do partido, né? O PCIBAM, o Partido Comunista Brasileiro. Então, cada um tem a sua história. Guilherme é um velho militante, eu gosto muito dele, é um velho militante da política. É um empreendedor ambiental, então é um cara bacana também, mas que a gente sabe que não, mas que quer fazer o protagonismo político, porque ele já criou aqui em Itabuna mais de 5 ou 6 partidos, ele já foi do EJE, né? Do PV, PTC, então mas é um agitador, digamos, político, é um cara bacana. Então, agora tem aqueles que é competitivo, como você falou, né? Até pelo seu recall. O Azevedo, ex-prefeito, o Vani, ex-prefeito, Geraldo, ex-prefeito, Mangabeira, 2 candidaturas, uma de prefeito, outra de federal. Tem o Augusto, né? Foi deputado. Então, tem o Augusto, que é deputado 2 vezes, tem uma boa visibilidade. Então, é natural que isso ocorra, né? E a gente, com isso, está consolidando a democracia. E ainda temos aí o Dinailson, o Som, né? Que é sobrinho do prefeito, que se sair com o apoio do prefeito, pode ser que encaixa aí entre esses mais votados, pelo menos nas pesquisas até agora, né? Na minha visão, Barbosa, a questão de som, o que está atrapalhando, isso é o que eu vejo de fora, né? É exatamente essa dubiedade. Não se sabe concretamente se ele vai ser candidato, se vai ser ele ou Fernando. Fernando está passando mensagens que está confundindo o eleitorado dele, porque o eleitorado do Fernando é um eleitorado mais conservador, tá certo? Então, à medida que não se decide, né, se sabe que ele diz, eu não quero ser mais candidato, mas de Fernando se espera tudo, né? Inclusive tentar ser candidato de novo,
Né? Então, eu acho que nesse sentido, o senhor está ficando prejudicado no seu caminhar, porque a campanha fica amarrada e o eleitor, né, aquele que quer votar nele, não tem certeza se ele vai ser candidato ou não. Eu acho que isso aí eles deveriam resolver o quanto mais rápido possível. Embora o prefeito declarou na imprensa, né, há cerca de 1 mês, 2 meses atrás aproximadamente, né, que ele não seria mais candidato e que apoiaria Som. Ele chegou a dizer isso em emissora de TV, em blogs e tudo mais, né? Isso é verdadeiro. Agora, a gente sabe nos bastidores que as coisas não estão bem assim. Eu soube que tem um personagem na prefeitura que quer porque quer que Fernando seja candidato. Inclusive, eu soube, né? Não tenho certeza, porque a fonte não me garantiu mais. Ele soube também que contrataram uma banca de advogados para rever a questão de Fernando, tentar reverter essa questão daquela ação, né, aquela decisão, daquela ação de improbidade que já transitou em julgado. E você acredita que pode ser revertido, Rui? Você como advogado que conhece também essa questão? Olha, eu acho que o único recurso aí possível seria uma ação rescisória, né, porque a ação já transitou em julgado e já está em fase de execução. Né? Como é que funciona a rescisória? A rescisória ele tem que fazer junto ao tribunal, né, no sentido de desconstituir a sentença do juiz. Mas tem que ter um motivo forte para isso. Ele tem que alegar uma nulidade, um erro, né, para poder você chegar. Eu acho muito difícil, mas em política eu só não vi cobra cuspir. O resto eu já fiz de tudo. É isso aí. A dificuldade maior dele, por exemplo, foi na outra eleição. Você sabe que ele tinha 4 ou 5 processos pendentes no Tribunal de Contas e foram caindo no Tribunal de Contas do Estado e da União. Caíram todos. Tá? E o último que estava lá, assim, em dúvida, tal, aquela coisa que estava pegando, ele conseguiu eliminar. Depois do registro da candidatura, o relator lá do Tribunal de Contas revogou a eliminar. Mas aí a Inês já era morta. Bom, vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta já já. Estamos de volta a mais um bloco aqui do nosso programa Alô Cidade Debate. Eu, Rui Corrêa, estamos aqui para comentarmos os assuntos políticos não só da nossa cidade, mas de toda a região, da Bahia e também do Brasil. Falar em região, as chuvas castigaram Ilhéus, né, nessa última quinta-feira. Alagou aí várias avenidas em Ilhéus, né? Tivemos até alguns desabamentos, mas graças a Deus sem vítimas fatais ou, né, vítimas, apenas bens materiais, né, que despencaram aí de barrancos em Ilhéus. Ilhéus é uma cidade muito parecida com Salvador, né? Nós temos muitos morros, muitas encostas, e as pessoas constroem nessas encostas, e nesse momento de muita chuva, o terreno é arenoso, não é um terreno de barro, né? A maioria é areia, então desmorona muito fácil. E enquanto isso, a campanha prossegue em Ilhéus, né? Agora, semana que vem, o prefeito vai ser obrigado a se afastar por conta da lei, né, Rui? Na próxima sexta, né? Acho que até o dia 16 ele tem. Não, o prefeito, ele concorre no cargo. Ele pode continuar? A eleição, é a eleição. Então ele pode continuar pela lei, né? Não precisa se afastar. Agora não pode fazer inauguração. Até o dia 15 é o prazo de desincompatibilização. Servidor que quer ser candidato a vereador, certo? Desincompatibiliza 3 meses antes da eleição. Certo. Mas no caso... O prefeito não tem... Mas ele, a partir dessa data também, ele não pode fazer inaugurações? Não, ele não pode comparecer a inaugurações, ele não pode demitir. É o artigo 73 da Lei 9.504, que é a lei das eleições. Ela regra as normas de conduta dos agentes políticos. Então, tá lá, tem uma série de coisas que o prefeito, o agente, não só o prefeito, né? O agente político, o servidor público, porque ele não pode privilegiar candidato específico e tal. Então,
O artigo 73 é regra. Você não pode, os programas sociais, para você executar no ano da eleição, é preciso que ele já esteja aprovado em lei, esse programa, já e com assento já a partir do ano anterior. Tá certo? Você não pode fazer isso no ano da eleição. Né? Você pode continuar o programa social desde que ele tenha sido aprovado antes, entendeu? Ele não pode ser criado, porque senão seria um fator desequilibrador. Né? O prefeito já tem as prerrogativas dele, e todo mundo sabe disso. É uma vantagem que ele já tem no cargo que não tem o seu concorrente. Imagine se ele pudesse estabelecer ou criar programas sociais no ano da eleição. Aí a competitividade seria prejudicada. Bom, enquanto isso, correm por fora aí, né? E na briga, o Júnior, que é o Valderico, né? Proprietário da Gabriela FM, o garotão, né? Que se tornou aí um grande empresário, filho do ex-prefeito Valderico Reis, né? E está numa campanha muito forte, né? Querendo chegar junto aí. E o Cacá também, que se mostra aí um forte candidato. Agora, Ilhéus, a gente não vê aliás, não só Ilhéus, né? Várias cidades do Brasil. Mas Ilhéus tem uma curiosidade que nunca decolou, foi o PT, né, Rui? O PT tem uma dificuldade. Embora os quadros, né? Os maiores quadros dirigentes do PT tem origem em Ilhéus, né? O Josias não é baiano, é pernambucano, mas morou muitos anos em Ilhéus. Veraldo foi presidente do PT estadual aí 2 vezes, mas bons quadros, Ednei, o professor Ednei, a sua mulher Carmeli, são bons quadros. Nilton Cruz, um bom quadro também, mas o PT não consegue, né, penetrar nas massas de Ilhéus. É impressionante isso. É verdade. E com a obra daquela que o governador fez... Agora, como eu te falei, eu acho que o PT não abre mão para ninguém. Eu não acredito que a candidatura em Ilhéus será de Nilton Cruz. Isso já está consolidado. Agora, eu tenho a impressão que o apoio velado a Marão será o governador vai votar. Né? Eu acho que o governador não vai querer perder eleição em lugar nenhum, né, Rui? Ele sabendo que em Itabuna o candidato X tem condição de ganhar e o PT não tem, claro que ele vai deixar um pezinho lá dentro também, porque ele não vai querer perder. Daqui a 2 anos tem eleição para governador. Pois é, e na Bahia tem um negócio que é uma característica, né, atualmente, é de que você tem, por exemplo, em Itabuna você vai ter mais de 10 candidatos, 80% desses candidatos são da base do governo. Então, para o governador, o que der, tá bom. Tá no lucro. Mas no caso de Ilhéus é a mesma coisa. Só que no caso de Ilhéus, você já tem uma parceria lá com o Marão, deu certo. O Marão foi muito privilegiado pelo governo de Rui, né, com aquele hospital fantástico. Hospital fantástico, a ponte linda. A Costa do Cacau, a ponte, tá certo? Então, eu tenho a impressão que é muito, mas muito difícil ganhar. Eu tinha dito isso já aqui há uns 6 meses. É verdade. Que era muito difícil ganhar, porque o Marão era um sujeito bonachão, entendeu? Você vê até aquele rompimento, que o Nasal é um político sério, acreditado em Ilhéus, mas você vê que nem um rompimento político entre eles trinou a relação pessoal, né? Então o Marão consegue passar essa característica. Ele agrega, ele é muito gregário. Ele é muito carismático, né? As pessoas gostam dele naturalmente, né? E como você disse, é o bonachão. E resolve tudo daquele jeito dele, né? Ri, brinca, não se zanga, tal. Mesmo você batendo nele, ele tá levando que é uma característica de um bom político, né? Isso aí. Quero aproveitar aqui, Rui, mandar um abraço para quem está nos assistindo, né? Sempre está nos assistindo, manda mensagem para a gente. Um abraço para o Eutímio, um abraço para o Matos, Antônio Matos, em Salvador, Mário Tito, em Salvador, também assistindo a gente, né? Aqui em Itabuna, eu não vou nem citar nome agora, porque tem uma relação muito grande, mas um abraço aí bem apertado a todos vocês que nos assistem semanalmente aqui na TVI, tá certo? Obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Bom, Rui, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão mais nacional, que nos envolve também, envolve a todos os brasileiros, que é essa questão do fake news, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu diria que não é tão democrática essa decisão dele, né? Embora precisava se dar um freio mesmo na questão fake news, mas
eu acho que não da maneira que ele está querendo fazer ou está fazendo, né? Censurando muita gente através das redes sociais. Isso é evidente que todo mundo, as pessoas, o bom senso, os políticos, de maneira geral, o fake news é terrível, né? Porque você... E não só para os políticos, viu, Rui? É essa questão também, porque tem pessoas que sofrem bullying na internet, né? Através de fake news, de notícias falsas. Perfeito. Né? Mas aí eu acho que existem leis para isso. Você, como advogado, conhece muito bem isso. Eu acho que não precisava o ministro Alexandre de Moraes censurar e mandar retirar esse pessoal da rede. Eu acho que aí já é um abuso, não? Há uma crítica muito grande hoje pelo fato de alguns dos acusados, inclusive os advogados, estão reclamando que não estão tendo acesso ao processo. Então, como é que o acusado vai se defender? Né? E a Constituição, todos sabem, ela assegura o contraditório e a ampla defesa. Né? Eu acho que a fake news tem que ser combatida, como você disse, é uma coisa muito séria. Agora, chegou-se a um ponto de que de fechamento de congresso, esse tipo de ataque, juiz ladrão, tal, isso não faz bem à democracia. Mas, do outro lado, me preocupa também esse comportamento do ministro, essa censura, e isso aí pode estar vindo, ou pode estar ferindo a Constituição. Eu acho assim, Rui, que essas ameaças, enquanto parte de um internauta, né, de fechar congresso, isso é bobagem, ele não vai conseguir mobilizar o Brasil inteiro para fechar um congresso. Agora, se partisse de uma autoridade, como por exemplo, já aconteceu um comentário do filho do presidente, aí já é uma coisa diferente, porque é uma pessoa que está num cargo, né, é autoridade, tem um pai no poder, aí ele não pode falar esse tipo de coisa. Mas o ser humano comum, ele tem direito, senão fica parecendo uma ditadura, porque na ditadura você também não pode falar em democracia, né? Se você quiser se ensaiar, falar, criticar o sistema, sofre essas penalidades. Então, se você está numa democracia e você quer falar de ditadura porque você acha que é melhor, é o problema daquele cidadão. Não, a sua visão é correta. Agora é preciso estar atento também, porque são quadrilhas organizadas, tá certo? Essa turma aí, por exemplo, o Alan Santos, ele vive disso. Sim, mas aí se coloca ele na cadeia, se provou que que se formou uma quadrilha, isso é crime, que ele seja processado, vá preso, como o próprio ministro mandou a Polícia Federal prender outro dia. Mas por exemplo... Mas aí tem outras leis, né? Mas quando desculpe te interromper, mas aí eu acho o seguinte, que a linha vai ficar muito tênue entre você falar do STF ou você criticar um sistema, por exemplo. Aí até quando você pode falar o que você pensa? Mas quando você financia... Sim, aí é outro caso. Mas essa é a questão mais emblemática hoje, essa. É que tem uma rede de financiadores, não é uma coisa, por exemplo... individual. Aleatória. Tá certo? É uma coisa construída. Orquestrada. Tá. Tudo bem, até eu concordo com você, mas eu digo... Agora, tem que ter o limite, exatamente, para não poder confundir uma coisa com outra. Porque senão daqui a pouco as redes sociais saem tirando ruído, tira fulano, tira beltrano. Concordo. Combater a fake news, a organização, a exploração econômica disso, porque passa a ser, né? É uma coisa. Agora, outra coisa é você sair indiscriminadamente, retirando o site e tal, suspendendo, sem o devido processo legal. E a gente sabe que atinge mais hoje os bolsonaristas, como são chamados, né, os apoiadores do presidente, mas nós já tivemos isso também na época do PT, inclusive o PT ensinou essa prática a muita gente, que não era chamado fake news na época, né? Eu não sei se você lembra, era chamado rádio de corredor, um negócio assim, né? Porque o pessoal lançava aquelas fofocas e colava no adversário e tal. Então isso sempre foi uma prática. Então tem que ter cuidado, porque o pau que dá em Chico dá em Francisco. Eu lembro que quando o presidente Lula criou aquelas leis contra a corrupção, ele talvez nunca imaginou que ele fosse cair nas próprias leis que ele ajudou a fazer, né? A lei anticorrupção, você está se referindo à lei de delação premiada. A lei de delação premiada, né? Então, essas coisas tem que ter cuidado, porque lá na frente, quem hoje está apoiando essa situação pode ser vítima. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão de censura no Brasil, porque isso é uma censura. É verdade. Né? É verdade. Isso é uma censura, não deixa de ser. Bom,
A nível ainda estadual, Rui, nós temos aí a situação, né, do governador Rui Costa tranquilo, né, com aprovação muito alta. Agora tem também uns adversários aí, né, que são esses justamente do lado da deputada aqui da Bahia do PSL, que criticam muito o governador Rui Costa e estão lançando essas informações na internet, que aí a população não sabe também se é fake news ou se tem alguma veracidade. E nós tivemos a semana passada a deputada Zambelli, né, com a gozação, um certo chacote aí com o governador, falando de umas verbas que vieram para Itabuna, Ilhéus e Camaquã, né? E o governador desmentiu ela porque no momento não eram aqueles valores que ela falava. Depois ela se retratou falando que era até maior o valor. E talvez o governador tenha se referido a isso. Ele não conhecia aqueles valores, né? Ele tinha conhecimento de outros valores. E não tem como esconder, né? Eu acho que essa política... Está no portal da transparência. De onde ela mesmo tirou, né? Tirou, exatamente. Agora, o que eu imagino, veja bem, nós temos 39 deputados federais, a bancada baiana, tá certo? Uhum. Disso aí você tem aí a base do governo, uns 25, 13 são de oposição. Uhum. Então, qual a necessidade da Carla Zambelli vir fazer um protagonismo político na Bahia? Na Bahia. Não é nem o território dela. Não é território dela. Ela alega que pessoas de Itabuna, de Ilhéus ligaram para ela tal, certo? E que ela não vai resolver. Uhum. Né? Ela não essa crítica, porque na verdade eu acho que ela deveria repassar para a Daiane Pimentel, né? Que é a representante, do PSL, é amiga dela, né? E tantos outros que ela tem lá que, né? A base do, por exemplo, o pessoal do DEM. Agora, na verdade, também o que está acontecendo, não sei se você sabe, Barbosa, mas está se falando que há um acordo em Salvador, né, do prefeito com o governador. Exatamente. Né, no sentido, né, eu soube até que Wagner que construiu isso, né, no sentido de que o candidato a prefeito seja o candidato da Semineto. Uhum. Tá certo? Uhum. Então, por conta dessa costura toda aí da pandemia, da relação que melhorou muito, me parece que eles estão cantando um acordo aí, porque o PT, como você falou, não apoia ninguém. Ninguém. Né? Então, para ele deixar Bruno correr solto em Salvador, tem que ter uma outra contrapartida que as pessoas não estão sabendo ainda. Inclusive, um ex-secretário de ACM Neto, que também chegou a ser, se não me engano, é o atual presidente do Bahia, poderia ser um candidato apoiado justamente seria o candidato do PT. E ele foi secretário e foi um bom secretário de ACM Neto. Exato, né? Um excelente secretário. Um excelente secretário. Então não entendi esse acordo, mas o ACM declarou outro dia que para derrotar o Bolsonaro valia a pena se unir ao PT. Então talvez ele já esteja pensando em 2022. Aliás, 2022, né? Quando aí eles façam essa união para ter um candidato para presidente do Brasil e para governador, né? Agora, por quê? Agora, por outro lado, por que então o lançamento de o governador Rui lançou a Major Venice? Né? Mas às vezes para ter um candidato, né? Como militar, ele não precisa se desincompatibilizar, ele precisa, para ser candidato, só se apresentar na convenção e aquela convenção aprovar o nome dele. Então pode ser também um balão de ensaio. Balão de ensaio. Caso não dê certa parceria com a SEMI, ele tem mais um mês para a gente verificar isso aí. Exatamente. Bom, Rui, o tempo acabou. Por hoje é só, mas na próxima semana a gente volta. Com mais detalhes. Com mais detalhes. Então, um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência. Se você perdeu o início desse programa, pode assistir na nossa página tviplay.com.br, na seção de Vídeo on Demand. Até lá, um abraço. Um abraço.